Olá, internautas, sejam bem-vindos de volta ao Pod Já, o podcast do blog do Jamildo. Nesse primeiro episódio de 2025, temos aqui um convidado especialíssimo, tá no meio de uma confusão e vai conversar com a gente sobre isso, presidente da Compesa, Alex Machado Campos. Fazer uma breve introdução, lhe passo a palavra. A gente sempre lê um pequeno currículo. Eu sei que aqui foi muito enxuto, que você é um homem de muitos saberes. Alex Machado Campos é advogado especializado em Direito Administrativo pela Universidade Católica de Pernambuco e especialista em Direito Sanitário pela Fiocruz. Possui mestrado em Poder Legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Não é pouca coisa, não. Servidor de carreira da Câmara dos Deputados, Alex Campos já atuou em diversos órgãos da Câmara. Foi chefe de gabinete do ministro do Estado da Saúde e diretor do Departamento de Gestão Federativa e Participativa do Ministério da Saúde. Também foi membro do Conselho de Administração da Hemobras e do Grupo Hospitalar Conceição, GHC. Antes de assumir a presidência da Compesa, Alex Campos ocupou a quinta e a terceira diretoria da Agência de Vigilância Sanitária Nacional, Anvisa, simplesmente no período da pandemia. Aqui, quando a gente falou do Ministério da Saúde, o senhor trabalhou com Mandetta, era comunista, né? Era com Mandetta. Trabalhamos com Mandetta. Mandetta era deputado federal e eu conheci ele do plenário da Câmara. E aí, quando ele aceitou o desafio de ser ministro da Saúde, eu tive esse privilégio de trabalhar com ele, porque Mandetta é um dos homens públicos assim mais preparados que eu conheci, com quem eu trabalhei. Então, foi um privilégio mesmo Mas ele trabalhar com pegou ele. pela proa um governo, né, muito complicado, acabou tendo que sair, né? Foi. Tem algum bastidor daquele período ali, que aqui, podcast é para isso, viu? É para contar bastidor, a história que ninguém Ô, sabe. Jamildo, primeiro aproveitar para te cumprimentar, agradecer o espaço. Eu sou teu fã, Eu que agradeço a sua visita. acompanho teu trabalho já há muitos anos, enfim, como muitos pernambucanos o fazem. Então, eu estou me sentindo muito orgulhoso e muito privilegiado de estar aqui contigo hoje, podendo conversar um pouco sobre Anvisa, sobre Compesa, enfim. Mas aquele período do Ministério da Saúde, do ministro Mandetta, foi um período que ficou, digamos assim, na vitrine, né? Então, assim, o Brasil acompanhou os problemas, né, os embates, aquele momento crítico, tenso. Havia muita dúvida no início. A gente tinha muita dúvida. Eu me lembro muito claramente logo no início da pandemia, quando se falava dos números de mortes, e o ministro Mandetta convocou aí o time para a gente tentar estabelecer uma projeção, né? E se falava naquela época Dimensionar, né, o tamanho. dimensionar qual era o tamanho do estrago, né? Ele tinha muita certeza, Mandetta, na época, de que nós teríamos muitas mortes, né? E aí a equipe dimensionou, no primeiro instante, entre 20 mil e 160 mil mortes. E E isso já foi considerado desastroso, um né? desastre, um absurdo, que nunca alcançaria esse número. Houve até muitas discussões internamente e depois a gente viu o que aconteceu no Brasil. Então, foi um período muito difícil, de muitos embates institucionais, e antes dele sair, ele me deu um presente, eu considero assim um presente, que foi me indicar para a diretoria da Anvisa, e depois do período que eu estive com ele, de 1 ano e 3 meses, eu fui para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde fiquei no período inteiro da pandemia. Havia uma polêmica com a aprovação das vacinas, né? Havia muito negacionismo. Tem algum episódio pitoresco aí dessa fase, menos conturbada, porque você não estava mais no alvo lá, que o Ministério era alvo? Olha, na verdade, no dia 17 de janeiro de 21, que foi quando nós aprovamos as vacinas, nós estávamos sendo cobrados publicamente, havia muita dúvida se a Anvisa ia aprovar as duas vacinas. Não sei se Uhum. você lembra, era a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, e a vacina da Coronavac, que era a vacina do governador Dória, né? E nós optamos, havia muitas discussões, optamos em fazer isso uma sessão pública num dia de domingo, e isso causou muita polêmica. E era sucesso, né? Todo mundo acompanhava. Foi um dia de domingo, foram votos públicos, e os dias que antecederam aquela aprovação foram dias muito difíceis dentro da agência. Nós fizemos imersões com os colaboradores, com os funcionários, para que eles tivessem a noção da importância daquele momento, Que né? estava sendo feito. Porque se aprovaria uma vacina que já estava bem amadurecida, uma vacina que já tinha alcançado um nível de maturidade e de evolução no plano científico muito claro, mas a gente tinha que flexibilizar
algumas etapas, digamos assim, mas não eram etapas de testes, Uhum. não eram etapas que cientificamente pudesse ter qualquer tipo de impacto, né? E essas foram escolhas que foram feitas naquele momento. Nós fizemos imersões, fazíamos trabalho de grupo, alguém lia um livro e depois compartilhava aquele Porque sentimento, era né? novidade para todo mundo, Todo né? mundo. E lá na Anvisa a gente tem um privilégio, eu acho que o país acabou sendo muito beneficiado por lá atrás ter feito a opção de ter uma agência reguladora independente, uma agência de vigilância sanitária, e um grupo muito jovem, mas muito preparado, todo mundo muito bem formado, Uhum. mais gente já com 15, 20 anos de experiência na agência. A agência é uma agência de 25 anos de existência, e que isso fez toda a diferença, porque a gente já tinha um aparato pronto, Uhum. né? Já tem um aparato pronto. E isso fez muita diferença nos portos, aeroportos do país, em políticas. Acho que todo mundo lembra as máscaras, né? Sim. As máscaras eram um problema nos aviões, as pessoas não queriam usar máscara. Era uma política da Anvisa, né, que estabelecia, inclusive, a desembarque por fileiras. Isso era uma polêmica gigante com as empresas aéreas, mas a gente conseguiu impor durante toda a pandemia. Aliás, a gente queria que tivesse ficado como um legado, né? Porque me parece tão urbano, né? É. Descer do avião por fileiras, esperar que cada um se levante, mas isso acabou não acontecendo. O fato é que aqueles dias ali da aprovação da vacina demandou uma capacidade assim de aprofundamento muito grande, que eram, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 20 mil páginas de dossiês de cada uma das vacinas, né? Isso tem que ser avaliado dentro do eixo de cada tipo de critério que é estabelecido para aprovar a vacina. As vacinas elas passam por fase um, 2 e 3, né, de avaliação. Isso sempre é de maneira normalmente distribuída em vários territórios, em vários países, e essas informações vinham ao conhecimento da agência e foi fácil lidar com isso, porque a gente já tinha um Ah, costume. Veja, nós nascemos e somos criados tomando vacina. Não há uma dúvida quanto não deveria à ter. eficácia da vacina. É o instrumento terapêutico mais barato e preventivo que a humanidade conhece. É uma invenção extraordinária, porque você consegue aplicar uma política pública de saúde em milhões de pessoas, evitando custo na saúde pública, ocupação de hospitais. Então, assim, nunca houve dúvida para a Anvisa da importância da vacina. Houve uma polêmica, assim, justa, no sentido da dúvida das pessoas, mas a todo tempo foram oferecidas informações, né, com muita transparência de efeitos adversos e tudo, mas a vacina foi campeã. A gente só saiu disso por conta das vacinas. Concordo plenamente. Agora, é que as redes sociais acabam até desinformando mais do que deveriam informar. Uma curiosidade minha, vocês ficaram numa vitrine muito grande, havia essa contracorrente contra as vacinas. Levou muito cacete pelas redes sociais? A gente foi ameaçado de morte, né? Também. Eu recebi mais de 500 e-mails ameaçando a minha vida pessoal, ameaçando a vida de colegas, de funcionários. Em algum momento, inclusive, a gente ficava atento, tinha seguranças dentro da agência. Essa coisa ficou muito politizada em algum momento e se perdeu a capacidade de escrutinar o básico, de se avaliar o básico. E é engraçado que a gente tinha um cuidado muito grande e, aliás, a gente fazia isso na agência, como dever e obrigação legal. Todos os medicamentos têm efeitos adversos, Uhum. alguns mais, outros menos. E, obviamente, que uma vacina, um medicamento, uma terapia só vai ao uso público quando os benefícios elas superam os riscos, né, da sua implementação, do seu uso. Então, quando a gente publicava, por exemplo, os efeitos adversos das vacinas que aconteciam, mas milhões de vacinas dadas, né, aplicadas, as pessoas utilizavam aquilo contra as vacinas. Na verdade, se você abrir a bula de qualquer medicamento, tem lá uma Aham. lista infindável, né? É, Mas sempre num percentual muito baixo, num percentual que é aceitável, porque os benefícios sempre devem superar os riscos. com certeza. Então, entendi. Você já estava vacinado, literalmente. Porque a pergunta na sequência é a seguinte: o que é que leva um técnico de renome nacional a aceitar uma missão tão espiosa como virar presidente da Compesa em meio a um processo de concessão que, por sua natureza, também causa muita polêmica? Hoje, amigo, Você é pernambucano, estava primeiro com sou saudade. pernambucano, né? Minha mãe, minha família, minhas irmãs moram aqui em Pernambuco. Eu, apesar de estar já há 20 anos em Brasília com a minha família constituída, eu fiz concurso público lá, sou servidor de carreira da Câmara dos Deputados, mas eu nunca perdi o vínculo com o Estado e nunca perdi o vínculo com atores políticos do Estado, né? Uhum. Eu trabalhei por 20 anos com o deputado André de Paula,
Hoje ele é ministro de Estado, mas estive na Câmara dos Deputados com ele, e foi na Anvisa e foi no Ministério da Saúde que eu conheci a governadora Raquel Lira. E para mim foi uma surpresa quando ela me enxergou como alguém que podia contribuir com um projeto que ela está liderando hoje em Pernambuco. E eu me senti muito motivado pela governadora, né? Achei uma governadora jovem, correta, seríssima, com muita energia, com muita disposição. E quando ela apresentou o projeto da Compesa, ela disse: Alex, a Compesa é uma coisa importante no meu governo, porque levar água para a casa das pessoas é prioridade da minha gestão. Então, eu vou fazer esforço para ir buscar dinheiro, não vai faltar apoio para você liderar esse projeto. Então, assim, foi uma construção Aham. da governadora. Ela foi 3 vezes a Brasília, nos encontramos em Para cafés, tentar para a convencer. gente. Porque, inclusive, eu tive que renunciar ao meu mandato de Aham. diretor de Anvisa. Eu ainda tenho 1 ano e meio de mandato, né? Mas eu achei que era uma coisa importante, a forma de devolver ao meu estado também, tudo que o estado fez por mim a minha vida inteira. Eu estudei em escola pública em Pernambuco, enfim, eu tenho muita gratidão pelo meu estado. Uma grande amiga compunha esse projeto, que é a Priscila Krause, que eu conheço há mais de 20 anos também. Então, assim, foi uma conjunção de estímulos, mas o mais importante foi perceber que havia alguém com vontade de mudar um estado de coisas aqui em Pernambuco, nesse campo da água, e me fez esse convite que eu considerei um privilégio. Não resta dúvida, porque se vocês conseguirem avançar, vão estar fazendo história, né? Sempre precisamos de mais e mais recursos hídricos, ainda mais com os problemas de estiagem e tudo mais, né? Então, você está dando um tiro, talvez certeiro, na medida em que pode sim entrar para a história, desde que o processo seja bem sucedido e tudo que está planejado seja alcançado. Queria perguntar, aproveitando, já entrando nesse ponto, sobre as audiências públicas. Elas começaram agora, semana passada, já teve Recife, já teve Caruaru, deve estar tendo essa semana Serra Talhada, né? Petrolina, Petrolina. O Salgueiro. BNDES, tem a parte boa, o BNDES assume as pancadas. Vocês ficaram um pouco de fora, mas ou estão lá também? Eu acho que não, Gilberto. Eu acho que, primeiro que esses processos de audiências públicas, eles são muito importantes para fortalecer a ideia. Nós estamos falando do futuro da água em Pernambuco. Uhum. Nós estamos falando do futuro das pessoas. Veja, a Compesa é uma empresa cinquentenária. Muito dos avanços que Pernambuco testemunhou ao longo dos anos é produto do esforço da Compesa. Só que esse esforço, Jamildo, diante da imensidão do trabalho que nós temos, só para você ter ideia dos números, as pessoas não têm ideia disso, do gigantismo. Nós estamos falando de 15 mil quilômetros de adutoras e redes de distribuição de água. Imagina o que é fiscalizar, conter desperdício, consertar vazamentos de 15 mil quilômetros. Você imagina um estado onde uma parte significativa da população ainda vive em regime de rodízios. Há cidades como Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz até que agora diminuiu um pouco, nós levamos a água do São Francisco via a adutora do Alto Capibaribe, inauguramos agora uma grande obra do governo Raquel, que foi entregue agora no final de dezembro, e que já representa um alento para aquela região, mas cidade como São Bento do Una, 5 dias com água, 25 dias sem água, Exu, 2 dias com água, 28 dias sem água. Toritama também, 2, 3 dias com água, 28 dias sem água. Então, assim, é preciso mudar essa realidade. É preciso ter transparência com a população e dizer, olha, como é que muda essa realidade? Fazendo mais do que já foi feito. O esforço da Compesa é enorme, eu digo, mas se você tem que cuidar de várias frentes ao mesmo tempo, com uma imensidão de infraestruturas espalhadas por todo o estado, com uma série de variáveis que você não controla, como, por exemplo, furtos em adutoras, furtos de equipamentos. Então, veja, é preciso imaginar um modelo diferente. E foi baseado nessa lógica, não apenas de sair desse modelo atual, que ele se tornou ineficiente, porque Uhum. enquanto ainda existia uma pessoa precisando de água, tem alguma coisa errada, precisa ser modificada, né? E os investimentos, Jamil, que precisam ser feitos nessa área, a gente está falando para a gente modificar a realidade dos rodízios, para a gente implantar novos sistemas adutores, que Pernambuco é um estado diferente, negativamente nesse ponto. Nós temos um déficit hídrico gigante. Estamos passando nesse momento por uma estiagem, Especialmente ali no Agreste, né? especialmente no agreste de De Pernambuco. onde vem a governadora, daí essa Daí preocupação. exatamente essa ansiedade dela e dessa determinação de mudar a realidade. E veja, tudo, Jamil, se resume a investimentos. Aham. Veja, a nossa operação ainda é medieval. Nós temos que cavar e assentar cano. Não existe tecnologia diferente. Você pode até ter uma retroescavadeira que é mais eficiente, mas no final e ao Uhum. cabo você precisa atravessar
avenidas, atravessar BRs, atravessar, às vezes, bairros de várias cidades do estado para levar encanação, para levar tubulação, seja de água ou seja de esgoto. Isso é investimento caro. Não tem wireless, né? Não tem rede Para Wi-Fi. água. Não tem. E aí, veja, o que é que se imaginou para Pernambuco? Veja, todos os estados do Nordeste fizeram um estudo com o BNDES. Mais de 20 estados da federação estão estudando modelos que pudessem ser aderentes à sua realidade. Por exemplo, São Paulo preferiu fazer a privatização clássica, que é alienar o capital da empresa, ou seja, vender a empresa, vender uma parte da empresa, né? E aí transfere o comando, né? Transfere o comando, né? Aqui em Pernambuco, eu até usei uma expressão que eu repito, a Compesa é imprivatizável nesse sentido. A gente não vai alienar o capital da empresa, a gente não vai alienar as cotas da empresa, a empresa é 100% pública. E para a população entender, é muito fácil. Veja, quando houve a privatização da CELP, se vendeu integralmente a CELP, e se entrega e não devolve mais. Uhum. A concessão é diferente. A concessão você estabelece um rol de investimentos por um período de 35 anos. Regras, né? Oi? Regras. Regras, estabelece um portfólio de investimentos, você fortalece a regulação, as regras, estabelece contratos entre a Compesa, os municípios, os órgãos reguladores, a fim de que você possa mudar a realidade através da participação de um privado. Aliás, veja, a própria companhia já utiliza instrumentos de participação privada, que é o caso da PPP aqui na região metropolitana. Uhum. Lá atrás, há 10 anos atrás, já sabia que Com a BRK, com a né? BRK já sabia, antiga Odebrecht, que depois foi sucedida pela BRK, mas já sabia que para vencer esse esforço, fala-se que em Pernambuco, para universalizar água e esgoto, precisa de algo em torno de 30 bilhões de reais. A governadora fez um esforço enorme agora, a gente mobilizou 6 bi, mas falta 24 bi ainda. Uhum. Então, o que é que se espera da concessão? Que o privado participando disso, a gente seja mais eficiente em alguns eixos. Eu vou explicar pelo menos um. Veja, hoje, quando tem um estouramento no meio da rua, é a Compesa quem cuida. Mas se tiver um estouramento na adutora do Agreste, que tem um calibre gigante de 1,20 m, 1,60 m, 1,80 m, você tem que. É a mesma Compesa. Né? Se tiver um estouramento de esgoto, é a Compesa. Se tiver uma estação de tratamento de água aqui. Então, assim, nós temos uma tarefa gigantesca e que é preciso ser compartilhada, não apenas Sobrecarga, né? sobrecarga, né? E isso acaba tirando a capacidade de nós sermos efetivos nos vários eixos. Uhum. Então a gente produz água, a gente vai buscar água em manancial, vai buscar água, como a gente vai buscar na água do São Francisco. Para chegar no Agreste de Pernambuco, são 300 quilômetros de adutor e canal. Você imagina fiscalizar 300 quilômetros de furto de água, de tudo. Com desnível também que acaba encarecendo, Desnível. né? 99% da nossa operação é toda impulsionada por energia elétrica. Nós somos o maior, digamos, cliente da Neoenergia. Sofremos muito com o serviço da Neoenergia. Neoenergia a relação nossa com a Neoenergia tem sido muito difícil, Jamildo. Muito difícil. Uma relação, eu diria assim, que hoje o que a Neoenergia tem feito com a Compesa é um desserviço, porque as nossas estações de tratamento são alimentadas por fontes de energia elétrica, tá? E a gente tem demanda junto à Neoenergia, e assim, eu estou um ano tentando fazer reuniões, já fui recebido, mas as coisas não mudam. E quando existe um impacto no sistema elétrico, as nossas. E olha, e é muito, viu? Aí Olha, você está me dizendo que falta Jamildo, energia e não tem como eu fazer a tive em entrega e você 2024, acaba assumindo a eu culpa. tive em 2024 mais de 5 mil faltas de luz no sistema Compesa. Isso me fez modificar mais de 4 mil vezes o calendário de várias cidades. Já tentei reunião com a Neoenergia, eu já estou num nível com a Neoenergia, talvez ter que discutir judicialmente. Porque Uhum. o prejuízo que a Neoenergia causa a Pernambuco não, a companhia de abastecimento, a Compesa, e por conseguinte a população, porque quando falta água, ainda tem um detalhe, quando falta energia, não é só o sistema que desliga, a gente tem fenômenos físicos que acontecem nas nossas redes e às vezes estoura. A gente Uhum. tem um fenômeno físico chamado golpe de Ariete e a água vai, na coluna d'água vai por dentro da adutora e às vezes estoura a adutora. Então, a piscada, que é pouca para a energia, para a Compesa, às vezes representa 15, 20, 30 dias sem água numa cidade. Então, assim, é uma coisa grave. Eu só estou te falando das inúmeras variáveis que nós temos, certo? Além de ter que cuidar de adutora, além de ter que tratar a água, a gente tem que distribuir, a gente tem que tratar e coletar esgoto. É uma tarefa hercúlea. E não é à toa que 20 estados do país estão mobilizados para estudar um Tentar novo modelo. uma solução. Um novo modelo. Deixa eu voltar aqui só para a questão das audiências públicas e das Sim. reclamações. O João Paulo, apesar de aliado de deputado estadual do PT, a aliada de Raquel, tem criticado. Ao que parece, pelo que o senhor diz, parece um pouco de demagogia. A vereadora que é ligada a ele também, Cari Santos, aliada de João Paulo, também tem ido às audiências participar, dar apoio aos trabalhadores. O pessoal já havia declarado também
publicamente que ia fazer uma guerra contra a concessão. E até o prefeito, embora de maneira diplomática, ele disse: quero ser ouvido porque eu sou o maior cliente da Compesa aqui na região metropolitana. Antes de continuar nesse tema, o senhor chegou a ver essa entrevista na CBN, a gente estava, eu, Geraldo, ele. Vi, Assisti. Ele vai ser ouvido? claro, Tem como ser ouvido? claro. Veja, primeiro é preciso fazer um esclarecimento. As audiências públicas, elas nascem dentro de um arranjo jurídico chamado microrregião. Uhum. Pernambuco, antes da gestão Raquel, editou uma lei, essa lei foi promulgada e foram criadas duas grandes micro-regiões. São espécies de região metropolitana. São arranjos interfederativos, tá certo? E em Pernambuco se criou duas regiões administrativas, que é chamado micro-regiões, e o município do Recife participa de uma dessas micro-regiões. Então, na verdade, o município do Recife, dentro das cotas que lhe cabe, ela já participa do processo Uhum. da microrregião. Então, assim, o poder de voz e de voto existe dentro da microrregião. Essas audiências públicas que estão ocorrendo desde a semana passada, essa semana nós vamos estar em Petrolina, vamos estar em Salgueiro, depois vamos estar em Serra Talhada. Elas acontecem com ampla participação popular, mas elas não são o último refúgio da participação. Aliás, elas são uma travessia, porque a microrregião, da qual o É município do onde vai ser Recife, o debatido município mais de Petrolina, detidamente. todos vão, a gente vai recolher as contribuições da audiência, vai levar a microrregião e além do que já está disponível publicamente, que para ser estudado, ser avaliado, escrutinado, isso volta para um debate dentro da microrregião, Uhum. onde o município do Recife e os outros municípios da região metropolitana e todos aqueles que se sintam impactados, e todos são, né? Recife é muito importante para a Compesa, a gente reconhece a importância da cidade. A cidade é, carece de muitos investimentos ainda. A gente tem feito investimentos aqui na zona norte do Recife, Jamildo, que não tenham sido feitos há 20 anos. Aqui, Morro da Conceição, a gente botou água agora direto, tem água agora diariamente no Morro da Conceição, no Alto Zé do Pinho, do mesmo jeito, as pessoas reclamam demais, porque quando a água chega nova, a gente pega a estrutura antiga e começa esses estouramentos. Isso é um fenômeno que a gente está vendo no estado inteiro. Onde a gente está botando água nova, a gente estoura a rede de distribuição, né? Tubulação antiga. Isso E, acontece na casa das pessoas, imagino. e numa estrutura dessa de 15 mil quilômetros, você imagina a quantidade de estouramentos que a gente Por exemplo, administra. só para lhe dar a razão, eu moro num prédio que tem mais de 20 anos, então as colunas, né, de vez em quando você tem que fechar a água, tem vazamento, estoura, porque os canos são realmente velhinhos, então a água continua com a pressão de sempre, né? Exatamente. E vem com força, né? Sobretudo nos sistemas novos. Então, as audiências estão ocorrendo, elas têm a participação dos deputados, dos vereadores. A gente encara com muita tranquilidade a participação de um tema tão difícil em Pernambuco, que é o tema da água. É, Tão difícil para a Compesa, que é o tempo todo julgada, né? Como a grande vilã do abastecimento de saúde, de água em Pernambuco. Então, assim, é preciso que sejam muitas audiências. Nós para fizemos tirar as dúvidas todas. Mas Fizemos 5 audiências. Eu me lembro que eu fui investigar nas audiências públicas da PPP da BRK, na PPP do esgoto na metropolitana, foram uma ou duas audiências. Nós estamos fazendo 5 audiências, né? aham. Uma delas, inclusive, recaiu no final de semana, eu me lembro lá na época. Mas isso não é o único locus do debate. O debate ele é público, a Assembleia está se apropriando do tema. Nós visitamos a Assembleia, deixamos o material lá. Então, veja, esse não é um projeto de governo, Jamil, de verdade. Tem que ser um projeto de Tem que Estado, ser um né? projeto de Estado, porque o desafio é muito grande e é preciso que as pessoas entendam da importância da gente avançar de algum modo. Então, de certa maneira, o senhor está me dizendo, por favor, não politizem esse tema. Não, veja o papel da Compesa e o papel dos técnicos que estão tocando isso. Nós temos o secretário de Projetos Estratégicos do governo, Rodrigo Ribeiro, e o professor Almir Cirilo, que é o secretário de Recursos Hídricos, estão tocando isso. Esse foi o tom que a governadora emprestou o tema técnico. É preciso que a população, que a sociedade, a imprensa se aproprie do tamanho do que está sendo proposto, porque isso vai impactar a vida delas. Então, assim, a politização, eu acredito que ela é natural, porque a água é um tema muito sensível para os municípios e a gente encara com normalidade. Agora, o nosso papel é fazer um trabalho técnico. Perfeito. Desculpe estar insistindo, mas só para matar esse ponto aqui da politização, aqui mesmo no podcast do blog, a gente entrevistou Pedro Campos, por acaso, irmão do João Campos, né, deputado federal, e que é funcionário da Compesa, engenheiro da Compesa, né? Então, uma coincidência enorme. Ele criticou o modelo dizendo que era injusto, favorecia as empresas que não precisavam investir. É, na medida em que o investimento continuaria nas costas do Estado por meio do dinheiro do orçamento da União. É isso mesmo, o senhor concorda com ele? Então, veja, eu E agora disse que a vantagem era, só para
concluir, preservar os empregos, diferente de uma privatização clássica. Veja, o contexto eu precisaria explorar melhor, mas eu sei que Temos uma hora, larga o pau aí. eu tenho acompanhado algumas, tenho acompanhado a participação do deputado Pedro Campos, é, justo porque, inclusive, é um deputado que tem atuado nesse Atuante, tema, é. né? Ele tem atuado nesse tema, um tema que é caro a ele. Ele é E com propriedade, funcionário né? da Compesa, né? Tem participou da primeira audiência pública no Recife, né? E eu acredito de verdade, Jamildo, que esse processo ele é um processo de revisão crítica, ele é muito importante. Eu não tenho dúvida que dessas contribuições todas vai acabar saindo um material melhor, vai sair um projeto mais consistente. Agora, é preciso fazer algumas correções de rumo, né? Sim. A primeira delas é o seguinte: o projeto ele estabelece investimentos na ordem de 18 bilhões de reais na parte que está atribuída a que será atribuída à área privada. Lembra que a Compesa, nesse processo, ficará cuidando, vai ser uma empresa, como diz, é imprivatizável, não vai demitir funcionário, a gente vai continuar 100% pública, a gente vai ficar cuidando da parte capital, na minha opinião, que é a segurança hídrica e a produção de água e tratamento de água. Então, a água continuará sob o monopólio do Estado. Nós é que seremos gestores da água. Então, quem vai captar água no Rio São Francisco somos nós, quem vai captar água em Pirapama, Botafogo, Tapacurá somos nós, quem vai tratar água somos nós. Agora, na parte da distribuição, é possível estabelecer uma dinâmica onde o privado pode distribuir a água e se comprometer, como estão nos editais, a fazer investimentos ao longo dos próximos 35 anos. Então, acho que, na verdade, a lógica da concessão é trazer investimentos, né? Eu vi que Uhum. foi publicado hoje, por exemplo, o edital de concessão do Geraldão, Isso. né? Do Geraldão. Qual é a lógica da operação? A lógica da operação é trazer um privado para manter o Geraldão, E né? aí sobrar dinheiro para investir em outras coisas, Manter o eventualmente, né? Geraldão, melhorar o equipamento, produzir eventos e tudo mais. Isso já foi feito no Recife em creche, né? Foi um puro estudo do BNDES. Os parques, tá aqui o Parque da Jaqueira também é uma concessão. Não estou comparando uma coisa com a outra exatamente. Não estou querendo fazer uma rivalização. São Aham. coisas diferentes. Água, parque, é tudo diferente. Contudo, né? Do que a gente está falando? De participação privada em negócios públicos, tá? Uhum. Veja, não há uma área hoje. É difícil estabelecer hoje uma área que não tenha modelos de participação privada nos negócios públicos. A gente tem desde hospital hoje no Brasil, a gente está falando de aeroporto, a gente está falando de telefonia, transporte Creche. público, creche. É. Do Brasil já existem modelos de concessão no saneamento. Agora, temos que estabelecer um regime de regulação forte. Existem contratos que vão ser estabelecidos. A gente pretende, Jamilda, a gente perde hoje quase 50% da água que a gente produz. Se eu produzir 100 litros d'água, isso tanto em perdas físicas, né, que é a perda da água de verdade, como perda de faturamento. Eu não consigo faturar, alguém rouba água, furta-se a água. 50%. Uma empresa que perde 50% do que fatura. A gente espera que um privado estando na ponta, já que ele vai comprar água no atacado da Compesa, Não vai deixar roubar, ele né? vai tentar, ele vai fazer todo o esforço para roubar menos, né? Para que hoje É. estabelecer mecanismos de controle e fiscalização. E eu vou, como eu estou fazendo hoje, tem uma operação em Feira Nova acontecendo esses dias, a gente já fez um em Jataúba, onde a gente vai lá e retira ligações clandestinas ao longo de adutores gigantes, Jamildo, que enche barragem, que enche, que serve para uso não humano, né? E essas operações também ficam a cargo da Compesa. Então, Uhum. assim, eu acredito que pelo princípio da especialidade, aliás, na área de medicamentos, que é uma área que eu atuei, quem produz lá fora não distribui, quem distribui não importa, quem importa não guarda, quem guarda não vende na ponta, quem vende é a farmácia. Toda a cadeia é compartimentada, porque Aham. pela especialidade você acaba tendo um proveito. Podia sim o dono de uma indústria na Índia, que é dono do medicamento, querer Ver- participar da cadeia toda. Verticalizar, né? Mas não fazem, verticalizar, não fazem por quê, né, Jamildo? Aham. Existe uma série de problemas. Esses processos todos, eles têm perdas, merecem pronta atuação, merecem fiscalização. Então a gente acredita que esse processo está sendo qualificado, inclusive com a participação do deputado, dos prefeitos. E a gente olha para isso com muita naturalidade e com um enriquecimento do processo. É. Só para pontuar, encerrando esse breve espaço aqui, eu tive com o Geraldo Freire e também a governadora lá na CBN, tive a oportunidade de perguntar sobre a concessão e ela deu uma garantia pública que todo o dinheiro que fosse obtido ia ser investido em produção de água, né? Na própria área de recursos hídricos, o senhor disse que arrumou 6, e de repente se vende por 2, é mais 2 daqueles 30 que são necessários. Mas vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho, para molhar o bico, Vamos fazer porque isso. se você está aqui no Espinheiro e procura uma experiência em café único e gastronomia, a gente quer sugerir para vocês
não deixar de conhecer o Grão-Chefe. Melhor lugar para apreciar um café, apreciar, perdão, um café especial e saborear uma das delícias, porque também tem comidinhas aí. Além de um ambiente acolhedor, você pode vivenciar o verdadeiro sabor de um café especial. Grão-Chefe, Café e Bistrô é a sua melhor opção no Espinheiro. Então, servido, Vamos tomar um café. molha o bico aí. Eu não sei, eu acho. É água da Compesa também? Deve ser a Chega? água da Compesa. Chega aqui no Espírito, chega com regularidade. Porque Excelente, ainda tá quente. excelente. Você gosta mais de chá ou de café? Eu prefiro café. É. Mas gosto de chá também. Eu sou, Café. eu sou total flex. Água de coco. Ah, sim, se ampliar, entra mais coisas também. Vamos voltar para o tema que você falou aí rapidamente. Estava anotado aqui como uma das prioridades para te perguntar. Furto de água e equipamentos. Parece até ser uma coisa cultural, né? Diz assim, não, esse é público, eu não preciso pagar. Então tem. Aqui chama de gato. Não sei como você morou Jacaré. fora. Se é Aqui é jacaré. jacaré. Gato é. Perdão, gato é energia. Água, É água. misturado a pipoco. O sindicato tem reclamado muito, o sindicato José Urbanitário, dizendo a empresa está nessa ação porque não combate e tal, mas vocês têm usado a polícia Sim. perdão, como a Neoenergia faz, né? Dê um balanço do quanto é levado, do que é que vocês estão fazendo, se tem que realmente botar a polícia. Hoje, amigo. É um problema sério, pelo que o senhor já me falou aí. Eu ia só aproveitar o final do teu comentário sobre a utilização dos recursos da concessão para o sistema de saneamento, né? Então, é um compromisso. Aliás, tem dois aspectos muito fortemente ligados ao DNA da governadora em relação a esse processo da concessão. Contribuição pessoal dela. Uma, a questão do retorno do dinheiro, que cada centavo que seja arrecadado, eventualmente com as outorgas, voltem para o sistema de saneamento. E a outra foi a tarifa social pernambucana, que a Sim, Compesa apresentou na ARP em dezembro, um pacote onde a gente pega um quarto dos clientes da Compesa e leva para a tarifa social. E esse movimento foi feito para blindar essas famílias. Então, não ter aumento de não, né, tarifa em cima dessas pessoas. veja, as recomposições tarifárias, inflacionárias, isso é do processo. A gente está Isso. falando de aumento real. Então, nós trabalhamos para que, antes que a concessão fosse à rua, antes da audiência, a gente lançasse a tarifa social pernambucana, o que vai incluir algo em torno de 570 mil residências. A gente está falando de mais de 1.060.000 pessoas que passam a ter um benefício da tarifa social pernambucana. Isso foi o primeiro movimento do Brasil na trajetória da tarifa, e isso é uma blindagem. Que estava, inclusive, em outros estados, havendo uma movimentação para segurar, para não acontecer enquanto não tivesse um marco legal que. Disciplinado, né? Mas a governadora resolveu assumir um pacote. A Compesa fez o dever de casa em relação à redução de custos. A gente não precisou, esse ano, pedir um reajuste inflacionário maior. Isso abriu um espaço para que a gente pudesse Fazer. trazer isso e fazer uma reestruturação tarifária. Então, são duas coisas importantes. O dinheiro volta, né, Uhum. para o sistema de saneamento. Um quarto dos clientes da Compesa estão blindados pela tarifa social, vão pagar metade da conta, né, ou mais da metade da conta, em alguns casos. E outro aspecto importante é que, entre os requisitos para participar do leilão, é que para fazer o lance de outorga, você tem que oferecer um desconto na tarifa referencial, de até 5%. Então, a, a outorga, ela só participa da outorga quem fizer o desconto de até 5%. É outro instrumento também de tentar trazer o preço para um lugar que seja, digamos assim, razoável para a população. Essa quantidade grande de pessoas pode não impedir um número maior, o cara bota na conta na hora de fazer o investimento, de fazer o lance. E o valor, a previsão é essa mesmo, 2 bilhões? Ou esse é um valor de partida? Veja, Jamildo, na verdade, isso é uma conta matemática, tá? Você faz uma avaliação de qual é o tamanho necessário de investimentos ao longo de 35 anos, você faz uma avaliação de qual é o custo disso ao longo de 35 anos, e o privado vai olhar assim: eu vou receber de tarifa quanto por mês, por ano? Multiplico isso por 35 anos. Quando eu multiplico tudo isso, eu chego numa conta e vejo se isso é rentável Uhum. para eu, investidor, para eu, iniciativa privada, né? De maneira que há uma expectativa que se pode ter entre 1,5 bilhão, 2 bi, de uma outorga de partida. Mas o que a governadora privilegiou foi fazer o inventário de obras. A gente Uhum. já deixar logo tudo estabelecido, o que é que o privado vai ter que investir. Porque normalmente, onde não se fez isso, onde se não explorou, escrutinou
quais eram as obras necessárias para poder ir à universalização, ou acontece duas coisas. Ou logo ali pede-se um reequilíbrio econômico, e aí isso impacta a tarifa. Então Isso. a gente está com um cuidado muito grande de levar, e é por isso que a conta da tarifa social teve que vir agora, que é para a iniciativa privada já fazer a conta dela com a Isso. tarifa social. E Aham. nós fizemos essa conta, obviamente. Então a conta foi para a rua, levando em conta a tarifa social, levando em conta 5% de desconto, levando em conta essa operação durante 35 anos e ela ainda ficou rentável para a iniciativa privada. Isso vai dar um gás enorme no ritmo e na aceleração dos investimentos que hoje ficam concentrados na Compesa. Perfeito. O senhor falou tarifa, aí nas audiências, especialmente o pessoal do PT, junto com o pessoal, tem dito que, por exemplo, Alagoas, lá onde foi feita a concessão, a tarifa aumentou. Vocês fazem algum acompanhamento, perdão, para dizer, olha, aqui vai ser diferente por conta de tais e tais Claro, situações? fundamental. Dá para garantir, não vai ter aumento de Acho que tarifa? Não dá, né? cada estado vive uma realidade diferente. Tem estados que conviveram historicamente com achatamento de tarifas, precisaram aumentar. Outros tiveram tarifas, as tarifas já estavam, digamos assim, num patamar aceitável. É o caso da de Pernambuco. A gente não vai precisar esticar a tarifa. A gente vai ter esse aumento agora de algo em torno de 9,8%, que decorre da tarifa social, basicamente, Jamildo. A gente Uhum. está para trazer 500 mil residências, né? 1 Para milhão e dentro 800 mil, a gente, essa desse conta, desconto. e aí isso foi muito transparente, a gente está fazendo isso, a gente está dando esse reajuste para poder beneficiar essas famílias que passam a ter de verdade. Quem vai ter realmente um impacto na conta somos nós, né, Uhum. que temos a conta regulada com a PESA, mas quem está lá no, porque lembra que isso tem critérios, isso não é isso é, inclusive, o que eles chamam hoje de input zero, né? A gente não vai precisar, ninguém vai precisar ir na Compesa apresentar documentação, porque nós vamos recolher as informações do Cade Único, vamos Cadê cruzar com os cadastros e vamos aplicar o desconto para as pessoas. quem Isso é realmente é pobrezinho, né? para as pessoas que mais precisam, ter até meio salário mínimo, que estão no Cade Único. Quando nós cruzamos essas informações, chegamos a mais de 500 mil pessoas. É. Mais de 500 mil residências. É. 500 mil residências. Esse quase 10% chega quando? Chega assim que a ARP avaliar o pedido que nós fizemos, a gente tem a expectativa que até março isso aconteça, e aí teremos dois movimentos. Quem tá na tarifa social vai sair de uma conta de algo em torno de R$ 122 para uma conta de 57, de R$ 56, e nós, né, que continuamos na estrutura tradicional da tarifa, vamos ter um aumento de algo em torno de 10%. Quem Perfeito. paga 120 vai pagar 120 mais 12. Entendeu? É mais ou menos isso. Você veja a diferença da maneira como o senhor trata a empresa de maneira correta, né? Porque no começo do governo era uma dificuldade falar que ia ter aumento. Hoje em dia vocês falam sem nenhum problema. Porque veja, se é justo, se é devido, não tem por que esconder. No primeiro momento o governo estava talvez muito eriçado, não queria. Acha que isso é uma notícia negativa, né? E obviamente uma boa parte da população pode não Na gostar. verdade, Mas no início não se se entregou. é devido, Se você vai dar um aumento e você tem contrapartida, seja de serviço ou seja de inclusão social, as pessoas aceitam, né? aham, Quando você dá aquele aumento, mesmo que é só inflacionário, a pessoa já não gosta porque os serviços não atendem a expectativa delas, enfim. Então é natural esse tipo de reação, mas agora a gente conseguiu fazer isso de maneira equilibrada, digamos assim. perfeito. Vamos voltar para a questão da crise hídrica, porque na virada do ano teve o anúncio aí de necessidade de fazer revezamento, né, por conta de desabastecimento. Cabo e Pojuca, duas cidades muito importantes economicamente, politicamente também, por conta dos nível crítico de Bita e Utinga, que abastecem lá a região. De quem é a culpa? Só do clima, estiagem maior, mas cidades assim que são muito importantes economicamente e ainda está sofrendo com água. Veja, imagina se você é do interior ver o povo reclamar, então na própria região metropolitana você tem isso, é um tanto quanto, né? É, é- Vergonhoso, é me triste, né? perdoe usar essa palavra, mas no tempo que a gente vive hoje, eu me lembro quando estava no jornal, a gente fez uma reportagem grande sobre a questão de recursos hídricos, era tem, mas está faltando, tem, mas está faltando, justamente porque havia um problema para distribuir. Talvez até a concessão ajude nesse processo, mas o que é que dá para dizer em relação à questão do desabastecimento? Inclusive, um dos pontos que o João tem batido muito pelas redes sociais, né? Tem que olhar esse critério aqui, feito o pessoal da Neoenergia faz, DECFEC.
Sim, Jamildo, veja, a Não sei se eu gente misturei muito não assunto. misturou, não. Eu acho que o tema é o mesmo, a escassez hídrica e como é que a gente enfrenta. Porque, de qualquer maneira, a mudança climática já é uma pauta ordinária, né? A questão climática e o aumento do aquecimento global e local também já é um fenômeno que nós estamos contabilizando nos nossos planejamentos, né? Chama muita atenção agora no final do ano uma velocidade como a evaporação. O calor aumentou demais. Aham. Jamildo, eu estava aqui o ano passado na Compesa. Eu não passei, a gente não passou por isso. A gente não teve que fazer rodízio de água em regiões de praia, por exemplo, como a gente teve que fazer agora em Porto de Galinha e Muro Alto. É, e a gente já planeja a nossa distribuição de água nessas cidades contando com turismo, né? Com o aquecimento da economia, com a ocupação hoteleira. Então, assim, esse não é um ponto que a gente leva em conta nesse momento. A gente já sabe que vai ter ocupação e que precisa ter mais água naquela região. Realmente nós fomos tomados não de surpresa, porque a gente vinha monitorando os mananciais da gente, com a velocidade com que a água começou a rebaixar, o rebaixamento das nossas barragens. De um lado, a evaporação muito acelerada, do outro, um consumo de água absurdo. A pessoa, obviamente, está em casa, está com mais calor, Mais cedo. tá mais cedo, toma mais banhos, Aham. né? Gasta água na frente de casa, lava carro, enfim, dá banho na Lavar criançada. carro é absurdo, com água tratada, né? Nesse momento agora, em nenhum momento, mas nesse momento agora é um crime, né? É um crime lavar e hoje aguar grama, nesse momento é crítico. Então, nós estamos vivendo uma estiagem severa. A governadora decretou emergência em Mais, 118 municípios, mais de 100, exato. 118 municípios, porque houve um rebaixamento e uma aceleração dos mananciais. E aí, é, Jamilde, eu estava numa agência de vigilância sanitária, onde a gente tinha como culto preparar a população para situações de crise, antecipar movimentos, para as pessoas não serem pegas de surpresa. Veja, eu tenho um manancial ali de Bita e Utinga que serve a região de Suape, não era só problema de praia, tinha problema também de abastecimento para o polo petroquímico daquela região ali. Veja, se eu sei que está rebaixando, eu tenho um modelo matemático, Jamildo. Uhum. Eu preciso abastecer aquelas regiões, levando em conta o consumo médio até março, até abril. Eu não posso simplesmente gastar a água toda. Simplesmente ligar a torneira ou ligar as minhas manobras e deixar a água escorrer, porque quando chegasse ali em fevereiro, eu não tinha água para abastecer. Então, Ninguém ia perdoar, mesmo você fazendo. eu ia perdoar, ia ficar todo mundo, vamos dizer assim, com o consumo de água elevado nesse período, mas eu tenho que administrar o manancial para atravessar a crise. Se a chuva vier, Jamildo, se a chuva Aí vier, você eu libera. mexo no modelo matemático e a gente libera. Mas enquanto eu tenho ali um horizonte de dificuldade de chuvas, você veja, apesar de todas as chuvas que aconteceram, a gente conseguiu aumentar um pouquinho o manancial de Bitutinga, pouca coisa. As chuvas caíram, mas infelizmente, tanto lá como em Jucazinho, a gente ainda tem um drama para administrar, e o nosso papel é preservar a água, o uso racional da água, para que a gente possa ter o abastecimento sustentado no Segurança hídrica, né? segurança hídrica. É interessante, me ocorreu aqui, eu não tinha notado, mas tô falando de mananciais, havia uma polêmica, para mim, eu acho que desnecessária, em relação à escola de sargento, dizendo que aquela região lá, se criar a escola, ia prejudicar manancial importante que eu acho que chama Jesus, naquela área de Abreu e Lima, que fica justamente no meio do parque, tocado pelos militares. Então, na minha lógica, né, de leigo, se os militares estão protegendo, a água sim ali vai ficar protegida. Não tem como fazer diferente. Ao contrário, se você abrir aqui, as pessoas começam a fazer loteamento, a aterrar, aí prejudica o curso natural das águas. Chegou a acompanhar essa A gente polêmica? participa das reuniões técnicas que envolvem o projeto da Escola de Sargentos. A Compesa está participando, inclusive, da elaboração dos projetos, tanto da área de água e de esgoto. Então, todos os temas de ordem ambiental, de ocupação do solo, de utilização da água, estão sendo tocados, aliás, com muito cuidado pela governadora. Sabe dos impactos da região, isso está sendo feito em colaboração com o Exército, o ministro Zé Múcio. Então, assim, há toda uma diligência envolvendo isso, inclusive com o uso racional da água, com o uso compartilhado, eventualmente, de água. Se a gente descobrir que tem água mais do que necessário lá, essa água vai ser utilizada também para atender a população. Aliás, é o que a gente faz isso no Uhum. estado inteiro. Não existe. Aliás, esse é um bem muito caro e é um bem de uso público, que é a água. Então, todos
Não existe reserva disso. Aliás, Uhum. quando nós temos problemas, como tivemos agora recentemente numa cidade aqui do Agreste, a gente foi buscar água no manancial privado. Alguém que tinha uma barragem, a gente foi lá, negociou e vai buscar água. Então, essa preocupação acho que está vencida, está sendo feita de maneira muito técnica e qualquer volume de água, qualquer riqueza de água que apareça por ali vai ser compartilhado por Perfeito, quem precisa usar água naquela região. perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta assim, mais política. Pois não. A governadora, no lançamento da candidatura de Daniel Coelho, ano passado, prometeu colocar água em vários pontos do Recife e região metropolitana. Para você ver a importância que ela dá ao tema, a importância política que o tema também tem, né? E exige. Vou abrir aspas aqui. Vou fazer o saneamento de Boa Viagem e na Ibiribeira, vou levar água para Brasília Teimosa. Estamos resolvendo o problema da água. Eu prefiro mudar a vida do povo do que colocar mensagem na TV, enganando a população. Essa parte que essa que foi da política lá da eleição, né? Certo. No Alto do Mandu, Casa Amarela, moram 350 mil pessoas e eu vou colocar água lá. O senhor recebe pressão, é só, ó, corre com isso aí que esse negócio vai me ajudar em 26, mas, ou não tem isso? Ela tem uma relação institucional e de trabalho muito fluida com a governadora. Falo com ela com frequência, nós nos comunicamos por telefone, por reuniões presenciais, por WhatsApp. Aliás, eu não tenho dificuldade nesse campo, o que ajuda muito o trabalho da Compesa. Sim. Veja, nós já colocamos água em Brasília Teimosa, que era um lugar que vivia com intermitência. A gente fez um empreendimento grande ali na Ponte Paulo Guerra, trabalhando à noite, na madrugada, para colocar num berço ali por baixo uma nova adutora, levando água, inclusive, para o Complexo Rio Mar, atendendo uma parte do bode. A gente levou água para o Alto Zé do Pinho e para o Morro da Conceição. Há investimentos no Recife autorizados pela governadora. De fato, o saneamento de Boa Viagem, de Setúbal e outras áreas da cidade estão pactuados, tanto junto à BRK. É bom lembrar que nós estamos refundando a PPP. A gente está refundando a PPP no governo Raquel, uma determinação dela. No primeiro momento, a gente avaliou até tirar a PPP, Uhum. mas a gente foi avaliar, chegou num regime de entendimento, montou um comitê, esse comitê está trabalhando e a gente conseguiu reorganizar o ritmo de investimentos. A gente deve entregar agora, Jamil, uma entrega do ponto de vista ambiental gigante, na minha opinião, que é a estação de tratamento de esgoto aqui do Cabanga, que, Uhum. que funciona, mas funciona ainda não da maneira adequada. Ela devia tratar mais e tratar de maneira mais correta, atendendo ditames legais e regulamentares. A gente cumpre a norma, mas podia tratar melhor. A gente vai fazer isso agora. Ali a gente tem 30% do esgoto da cidade do Recife que vai toda ali para o Cabanga e a gente precisa entregar aquela água naquele estuário de maneira tratada. Aquela água, né, naqueles resíduos, água servida. Então, de fato, independente da questão política, o fato é que Recife e a região metropolitana ganhou um conjunto de investimentos desses 6 bilhões do programa Águas de Pernambuco, que, aliás, é uma dívida que a própria Compesa tinha com a cidade, porque há regiões que fazia 20, 30 anos que não recebiam investimentos. A região de Morro, por exemplo, é uma delas. É. É, mas ainda continuando no aspecto político, é só uma interpretação. Tem a questão técnica que vocês estavam discutindo com o Ministério em relação à doutora do Agreste para trocar a colocação de uma ETA, eu acho que era para o lado de Arco Verde, no interior, estou lembrando agora os detalhes, mas era tentando antecipar os investimentos para que eles acontecessem entre 2025, né, e 2026. Isso. Inclusive, teriam que ser assinados até o final de 2024. A pergunta é sobre se foram assinados esses aditivos, se foram lançadas essas licitações, porque se não compromete o O projeto, cronograma né? claramente, né? E eu achei interessante que vocês fizeram uma manobra dizendo assim, ó, tira a ETA aqui, que é 120, bota água nessas duas cidades, e aí a gente pode colocar, eu não sei se chama flutuante, como é que é essa flexível que vocês... São estações de tratamento portáteis. Isso. É, como é que é isso? Portáteis. Foi Não, uma jogada inteligente que vocês fizeram para poder entregar mais verdade. rápido e antecipar o Colher, cronograma, colher né? resultados, porque é o seguinte, a doutora do Agreste é uma doutora gigante. Ela sai lá, ela primeiro vai buscar água lá no canal do Rio São Francisco, lá perto de Arco Verde. E você imagina que do lado da 232 passa uma tubulação gigante ali. E dali, Jamildo, vai derivando. Imagina uma escama de peixe, onde Uhum. o eixo principal seria a adutora do Agreste, e a partir dela vai saindo subadutoras. E essas subadutoras vão chegando nas cidades, certo? No projeto original da adutora do Agreste, eles imaginaram que lá na saída da adutora, lá na estação elevatória que fica ali perto de Arco Verde, já podia tratar água ali pertinho. Aham.
E era um grande equipamento. Você imagina para você 120 parece milhões, né? dá mais do que isso. Mais. Quase 180 milhões de reais. Só que veja, se eu utilizasse esse dinheiro para fazer novas subadutoras, a água chega mais rápido. Aí a governadora fez o quê? Autorizou a gente a comprar ETAs portáteis. A gente consegue colocar as ETAs na entrada das cidades. Essa é a lógica. Uhum. Porque a água já está passando. O que muda lá em cima é se a água vai ser tratada concentradamente ou se a água vai ser tratada na entrada Na ponta, na né? ponta, né? E isso estava impactando porque, no primeiro momento, o governo federal queria que essa ETA grande, essa estação de tratamento Para grande, cumprir o projeto. para o projeto original. Nós convencemos o governo federal e assinamos agora, no final, no último dia do ano, a governadora assinou o termo aditivo, na verdade, um novo termo de compromisso, de algo em torno de 330 milhões, que pegam as subadutoras, que é o que é mais importante, porque como a água já está passando, o importante é a gente ligar logo esses trechos para ter as cidades se beneficiarem da água. É. Olhe, esse documento foi vazado para mim. Eu escrevi: Governo Federal e Compesa têm impasse sobre novas etapas da obra da altura do Agreste. Foi osso, viu? Porque o negócio é bem intrincado. É, mas nós tivemos um regime de colaboração com o governo queria entender por que que a gente defendia a utilização desse recurso para novas subadutoras, que é para levar mais água para Então, outras cidades. Está resolveu o superado, impasse. superado, superado. É, Assinamos termo de compromisso e nós vamos comprar ETAs, estações de tratamento de água portáteis, aí essa é cota Estado, aí vem pelo é. dinheiro do Estado. Agora, quem ficou na bronca, não sei se chegou aos seus ouvidos, ou ele chegou a falar pessoalmente, foi o Valdemar Borges. Ele mandou lá para o blog, né, uma reclamação, dizendo que vocês estavam na bronca mesmo. Falando da adutora do Agreste e 350 mil pessoas beneficiadas lá em Caruaru. Ele disse: olha, isso é conversa fiada, metade da verdade, porque na verdade o governo Paulo Câmara já fez a maior parte e o pessoal não dá crédito à União, porque a maior parte dos recursos da União. Eu não vou ler o documento que ele me mandou na íntegra, que é muito grande, mas queria só colher sua opinião. Não, primeiro Vocês meu. dão crédito à União? Falta realmente muito Não, pouco a nesse gente dá processo. crédito à União, a Altura do Agreste, ela é produto de uma parceria e os volumes, veja, é tão importante, Jamildo, é tão importante, há um reconhecimento da gravidade da situação do Agreste de Pernambuco, esse reconhecimento foi feito ao longo dos vários governos, é mérito muito grande, sim, aos governos do presidente Lula nessa questão de ter priorizado, e a gente tem sido priorizado, tá certo? Na gestão Raquel, a gente tem sido recebido. Não há uma vez que eu não vá a Brasília que não seja bem recebido pelo ministro, pelos ministros, inclusive, pelo secretário executivo, pelos staffs de técnicos. E é fundamental, a gente tem que reconhecer e dar o crédito ao volume de recursos que chega. Agora, quem bota a mão na massa é a Compesa. Nós aqui Uhum. licitamos, nós fazemos a obra. Há obras complementares que nós fazemos. A compra das ETAs, por exemplo, portáteis, é dinheiro do governo do Estado, é dinheiro de financiamento que a Compesa tomou. Então, assim, eu não, olha, nesse tema água, acho que todo mundo coloca um pedaço. Acho que todo mundo trabalhou, todo mundo ajuda, porque o desafio é gigante. Eu não polemizo. O deputado Valdemar Borges tem o meu respeito, né, como parlamentar. Então, assim, a operação da Compesa é gigante. Era uma operação que tem problemas, tanto é que a gente está discutindo o futuro da Compesa, mas a gente não deixa de dar crédito ao governo federal. Aliás, a gente tem feito isso publicamente, a governadora, nominadamente, tem reconhecido a importância do governo federal para o abastecimento de recursos, e não é só da água, não, tá? Em outras áreas também. É. Agora, não deixa de ser curioso, porque lá atrás o pessoal do PT reclamava do PSB que recebia recurso de Lula, Lula um e 2, né? Não esse 3 agora, e usava, ganhava notoriedade, os votos, e não dizia: olha, é Lula, é o PT que está mandando esse dinheiro. Deixa de ser curioso. Aqui a gente reconhece que os É, recursos têm sido passados. perfeito. Olha, eu só lembrei de um episódio quando a gente foi apresentado, né? Você estava chegando para assumir, a gente foi almoçar. Aí eu Verdade, disse Jamil. assim: "Ó, você gostaria de entrar na minha lista de transmissão?" Eu fiquei com a pulga atrás. Eu disse: esse cara é muito inteligente. Você disse assim: tem uma lista VIP e tem uma lista comum, vamos dizer assim. Aí você disse: eu quero entrar nas duas. Eu perguntei: você quer entrar em qual? Eu quero entrar nas duas. Isso é sinal de curiosidade, é sinal de inteligência, né? Eu tô lembrando isso aqui que eu achei muito divertido da sua parte. Você ainda é muito curioso. Foi atrás do pessoal para saber como é que foi a audiência pública lá para comparar. Era busca de algum argumento político? Não, só curiosidade. Não, a gente está acompanhando de perto, porque uma parte desses debates tem a ver com a Compesa, e eu preciso estar, digamos assim, alinhado, né, com o que está acontecendo nas audiências. Eventualmente aparecem problemas. Petrolina, por exemplo, uma série de discursos foram feitos na cidade,
e na audiência pública a gente recolheu, anotou tudo, estou com a equipe lá, estou com o diretor lá, mas eu acho, Jamildo, que uma das coisas mais importantes para quem está em cargos como esse, na Compesa, que é de prestação de serviço, é ouvir as pessoas, Isso. sabe? Se colocar no papel de ouvir, porque a dor de quem não tem água é muito grande. E eu escuto isso em todo canto que eu vou, sabe? Eu respeito demais, não deixo de responder nenhum WhatsApp de pessoas. As mais simples, desde a pessoa lá do prédio da minha mãe, onde eu moro, que pede, doutor, lá na Vaza tá faltando água, eu mando a equipe lá. E veja, e eu faço isso com a imprensa também, porque a imprensa, eu diria assim, que é uma comunicação qualificada desse Uhum, debate. uhum. Toda vez que a gente pega um jornalista sério, que tem a informação correta, você presta serviço à sociedade também. Então, é um pouco dessa visão e que eu trouxe da Anvisa, porque na Anvisa a gente falava todo dia um jornalismo mais qualificado do Brasil, com o mais Lá simples, no pé, né? no dia a dia. De É. Gesso falava com o Camarote 2 vezes por semana e falava com o Geraldo Freire aqui em Pernambuco e falava com o JC e falava com outras pessoas. Então, acho que numa sociedade tão, digamos assim, que existe uma pandemia informacional, você tem que tentar se qualificar na informação. Então, isso tem como premissa e exercito isso com muita, diariamente. Bom demais. A gente está se encaminhando para os finalmente. Eu queria lhe dar a oportunidade de fazer alguma observação, algum anúncio, alguma coisa que eu deixei de perguntar por fraqueza, entrevistador fraco, é assim. Tem Que é alguma isso. coisa boa para anunciar que a gente não perguntou? Algum ponto que seria relevante que eu deixei de falar para a gente concluir? Agradecendo demais sua generosidade de, logo no começo do ano, estar aqui com a gente. Muita gente está de férias ainda, né? Está aí no batente. É verdade, Jamildo. Mas não, eu queria só, realmente, foi tão bacana a conversa. Ela permitiu nós tratarmos de tantos temas que eu me sinto absolutamente, digamos, homenageado. A generosidade, na verdade, é sua, não é minha. E eu fico muito feliz de poder ocupar um espaço tão qualificado e prestar informações públicas, né? A Compesa exerce uma atividade muito importante para a população pernambucana. Nós temos muita humildade institucional e saber que as pessoas sofrem muito com água em Pernambuco ainda. E eu até tenho muita comedição, Jamildo, em comemorar. Chega uma adutora nova em algum lugar. Eu vou, às vezes, constrangido, porque eu sei que eu estou inaugurando uma obra ali e que tem várias cidades que não têm água ainda. Eu sempre faço com muito constrangimento. Eu espero que a gente possa celebrar, e eu estou muito animado ainda com o volume de recursos que nós temos para investir. A Compesa fez o dever de casa, a gente conseguiu tomar um empréstimo grande de 1 bilhão junto a um banco internacional. A governadora priorizou, a gente tem recursos do Finisa, recursos do governo do estado, recursos do BNB. Então, grande missão nossa é tentar diminuir esse sofrimento e a gente faz isso compartilhando os problemas com a população. E a gente espera não ter que passar, se Deus permitir, com os investimentos que a gente está fazendo, por exemplo, para Jucazinho, com a doutora do Agreste, e mesmo aqui na região de Pojuca, que a gente não viva um dezembro de 25 tão ruim quanto a gente viveu o de 24, mas sempre pedindo à população que use de maneira racional a água, que a água é um bem caro, isso não é um discurso. O mundo todo, eu participo de reuniões nacionais e internacionais sobre o uso da água, teremos um problema ao longo dos anos se nós não formos capazes de usar a água com racionalidade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, use a água com comedição, use a água como um bem especial. Na hora de escovar o dente, não deixa a torneira ligada. Vai tomar o banho embaixo ensaboado, desliga o chuveiro, não lava a calçada com água, não lava. Enfim, gente, é o apelo que a gente faz na Compesa, porque esse é o nosso objeto de trabalho. Perfeito. Só para deixar registrado, converso com muitos políticos e o senhor é uma unanimidade. Todos dizem da sua atenção. Ser atencioso, né? Num cargo público deveria ser o mínimo. Tem muita gente que fica de salto alto. Aliás, a Compesa não é uma empresa que fique de salto alto. É, efetivamente, toda vez que a gente procura, responde. Inclusive, assuntos que não são muito bacanas, né? Porque normalmente tem muito problema Muito problema, que verdade, é amigo. a demanda da imprensa, mas é isso. Obrigado. Brigadão, não deixe de se inscrever no canal, não paga nem imposto. Então, um feliz 2025 para nós todos. Valeu? Obrigado, Jamildo. Valeu.